o case não é um bicho de 7 cabeças, tá? Parem de ficar desesperados, desesperada, porque vai ter um case técnico, você vai ter que enviar um case ou fazer uma entrevista técnica no processo seletivo. Tá tudo bem, faz parte do mercado de trabalho e tem como você resolver qualquer problema se você seguir os 5 passos que eu vou dizer aqui para você mandar bem em qualquer entrevista técnica que você tenha em processos seletivos. Eu sou o Rick, sou especialista em recrutamento e seleção e esse é o Rick Carreira, um canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. Primeiro passo é entenda o problema. Cave, faça perguntas, muitas perguntas. Se for um case que mandaram para você fazer em casa, se possível, mande perguntas por e-mail, pergunte para o recrutador, pergunte para o gestor, mas faça perguntas para entender o problema que você está tentando resolver. Tem uma frase de Einstein que eu acho muito legal, vou até pegar minha colinha aqui, que é: as grandes mentes, elas nunca param de perguntar. Então, para a gente poder resolver um problema, 80% ali do necessário para a gente resolver o problema vai ser investir em fazer perguntas. E aí você pode estar se perguntando: poxa, Rick, existe um número ideal de quantas perguntas você precisa fazer? Se você perguntasse para qualquer recrutador ia responder depende, mas eu vou te dar aqui um número mínimo, que eu acho que faz sentido, que é 5. Não sei se você já ouviu falar da teoria dos 5 porquês, mas é importante que você tente aí, pelo menos, fazer 5 porquês. Por que isso está acontecendo nesse cenário? Por que esse número está desse jeito? Por que essa situação aconteceu? Por que vocês não tentaram nesse formato? Vai tentando fazer porquês, vai tentando cavar ao máximo aí o problema para você entender o que está acontecendo, você tem um breve contexto do que está acontecendo ali naquela situação. É curioso porque quando a gente é criança, a gente pergunta muito. A gente tem muita vontade de entender com os nossos pais o porquê daquelas coisas, qual é o nome disso, qual é o nome daquilo, por que isso está acontecendo. E a gente vai crescendo na nossa vida e vai perdendo essa essência investigativa que a gente tinha desde criança. Então, o primeiro passo é você tornar a criança que tem dentro de você. Essa criança não morreu, está dentro de você. Só você poder ressuscitar ela e fazer com que ela faça perguntas para entender o problema da melhor forma possível. Você já entendeu completamente o problema e agora você vai para o segundo passo, que é entender qual é o feijão com arroz. É importante que você tente imaginar o que os outros candidatos eles vão perguntar numa mesma entrevista, no mesmo case, e o que eles vão entregar dentro da entrevista, dentro do case. É importante que você pense aí, já entendi o problema, que é o primeiro passo. O segundo passo, eu imagino que a maioria das pessoas, elas vão responder nesse viés. A maioria das pessoas, elas vão fazer esse tipo de pergunta. E aí, quando você entende qual é o feijão com arroz, qual é o básico, você vai sempre tentar se destacar em relação aos seus concorrentes. Você vai, obviamente, entregar o feijão com arroz, você vai entregar o que é essencial, que todo mundo vai entregar, mas você vai trazer o algo a mais. A cereja do bolo ali, para mostrar que você é uma pessoa diferente das outras pessoas que estão no processo seletivo com você. Terceiro passo. Você já imaginou o que seus concorrentes vão fazer? Agora é o momento de você se colocar no lugar dos recrutadores e se perguntar o que querem avaliar dentro desse case. É muito comum que as pessoas acreditem que você precisa entregar só o feijão com arroz ali e que vão avaliar só o feijão com arroz. Mas muitas vezes elas não conseguem entender que dentro do case, dentro da entrevista técnica, do work session, existem alguns outros pontos que são importantes para aquela posição que os recrutadores e gestores vão querer avaliar também. Então, antes de começar já a tentar solucionar de uma forma desestruturada o case, tenta se colocar no lugar do recrutador, no lugar do gestor e entender, eles provavelmente querem avaliar esse ponto e esse ponto. Eu não posso terminar o meu case sem garantir que eu demonstrei que eu tenho as competências necessárias dentro desses pontos que eles estão avaliando. E aí é o momento também de quando você estiver realizando o seu case, seja um PDF, seja uma apresentação do PowerPoint ou uma entrevista técnica, é importante que você traga suas experiências do passado para mostrar que você já tem essas competências que eles estão querendo avaliar ou já viveu as experiências que eles esperam para essa posição. Então é o momento que você vai começando a mostrar alguns pontos que são importantes para aquela posição durante a execução do case. Perceberam que no terceiro passo você já começou a solucionar um pouquinho do case? Na verdade, desde o primeiro passo, né? Porque a primeira parte para você resolver um problema é entender mesmo o problema. Então, ao tempo todo você vai estar sendo avaliado, avaliada, desde o momento que você começar a fazer perguntas.
E aí, quando você começar a construir o seu racional para resolver aquele problema, é muito importante que você aplique o quarto passo. E o quarto passo é fazer uma reflexão se a sua comunicação ela está sendo clara. Comunicação é a chave do sucesso em qualquer entrevista. É muito importante que a gente tenha uma estrutura lógica na forma como a gente está se comunicando e tente ver se as pessoas elas estão entendendo o nosso racional, se elas estão acompanhando o caminho que a gente está indo, se elas estão entendendo ali a forma como a gente organizou todas as informações. Então, o tempo todo, se pergunte se a sua comunicação ela está leve, tranquila, fluida, clara para as pessoas que estão te avaliando. E, voltando para a criança, que acho que pode ser bem legal, tenta ver se a sua comunicação ela está sendo simples para uma criança. Acho que é uma forma super tranquila de você estar sempre se desafiando a melhorar cada vez mais a sua comunicação, seja ela escrita, seja ela a comunicação oral. E o quinto e último passo, que é importante para você finalizar o seu case, é voltar no problema e garantir que você solucionou o problema que foi proposto. Muitas vezes, quando a gente está resolvendo o problema, fazendo perguntas, trazendo soluções, hipóteses de como pode estar resolvendo o problema, a gente vai desviando um pouquinho do principal problema que os gestores e recrutadores eles estão querendo avaliar ali com você. Então, antes de finalizar a entrevista, antes de finalizar o seu case lá no PowerPoint, garanta que você realmente conseguiu resolver o problema que foi proposto. Então, você volta lá para a introdução, para o chamado, a pergunta que foi feita para você e garante que você, depois de ter construído, seguido todos esses passos, você conseguiu resolver o problema que foi proposto. Isso é extremamente importante, porque às vezes a gente pode se perder no caminho e se a gente não voltar atrás e tentar entender se a gente cumpriu de fato o que era esperado, a gente vai perder pontos porque a gente não garantiu ali que estava fazendo a coisa certa. E aí você pode estar querendo sair desse vídeo já, falando, poxa Rick, muito genéricas suas dicas, não fazem muito sentido, não sei como eu vou aplicar isso, calma, calma, que agora é o momento da gente ir para exemplo prático para você entender como que esses passos fazem sentido e como que você pode aplicar para qualquer área, para qualquer case que você vai resolver em processo seletivo. Se você ficou até aqui, a única coisa que eu te peço é curta esse vídeo, comenta aqui qualquer dúvida que você tenha, comentários ajudam muito o canal. Muitos mesmo, eu sempre respondo todas as dúvidas e feedbacks também. Então, comenta aqui e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, isso pode ajudar bastante a gente, tá bom? Mas vamos lá que eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar o case pra gente resolver no passo a passo. Estão vendo minha tela aí? Então vamos lá. Vou ler o problema e a gente vai seguir os 5 passos para vocês verem como que vocês podem pegar um problema super genérico e tentar resolver aí com as dicas que a gente colocou aqui nesse vídeo. Problema. Uma empresa de varejo está enfrentando um problema de baixa lucratividade. Como você abordaria esse problema? E o que você faria para ajudar a empresa a aumentar sua lucratividade? Perceberam que é um problema super genérico, né? Mas vocês vão ver que passo a passo vocês vão conseguir resolver esse problema. Vamos lá? O primeiro passo aqui que a gente colocou foi de entender o problema. Então, surgir, ressuscitar aquela criança que tem dentro de você e fazer várias perguntas para entender o principal problema. Só um ponto que eu acho importante para vocês fazerem sempre. Aí eu coloquei o principal problema, né, que eles colocaram no início do case. E dentro desse principal problema, eu coloquei em negrito as palavras-chave que tem dentro desse problema. Então, problema de baixa lucratividade, palavra-chave aí, como você abordaria esse problema, o que você faria para aumentar a sua lucratividade. Esses são os pontos que eu tenho que atacar durante meu case. Então, quando vocês pegarem um case, pega ali o texto ou o que a pessoa falou e tenta descobrir quais são as palavras-chave e anotar e marcar para você sempre ficar de olho se você está resolvendo o principal problema que está sendo proposto para você. Mas vamos lá. Quais perguntas que a gente poderia fazer para entender um pouquinho mais esse problema? Primeiro, quais são as principais fontes de receita da empresa? Quais são os custos fixos e variáveis da empresa? Qual é a margem de lucro atual da empresa em relação aos produtos e serviços oferecidos? Qual é a participação de mercado da empresa em relação aos seus concorrentes? E como a empresa tem investido em publicidade e marketing para aumentar as suas vendas? Fazendo as perguntas, seja por e-mail, seja na entrevista em si, você já vai começar a solucionar um pouquinho mais do problema. Você vai entender o cenário, você vai entender quais são as fontes de receitas, quais são os custos, a margem de lucro, se eles já estão investindo em publicidade, em marketing,
e vai ficando um pouquinho mais claro para você quais são as hipóteses e os caminhos que você pode estar seguindo para poder resolver esse case. Então, vai fazendo esse tipo de pergunta. E aí, o segundo passo para poder resolver o case é o feijão com arroz, né? O que é o feijão com arroz aqui? O feijão com arroz é entregar o que eles estão pedindo para aumentar mais de lucro. E muitas pessoas que não ficaram até o final desse vídeo, que não ficaram até esse momento, vão parar nas 5 perguntas. Mas você que ficou até aqui, você merece receber um pouquinho mais de perguntas, sugestões de perguntas, para vocês entenderem como que vocês podem resolver o case fazendo mais e mais perguntas. Então vamos lá, quais foram as perguntas que eu botei para a gente resolver um pouquinho mais esse problema? A empresa, ela utiliza alguma ferramenta tecnológica para gerenciar seus processos de vendas de estoque? Algo extremamente importante, principalmente nesse mundo de alta tecnologia, que as empresas elas estão cada vez mais ágeis. É importante que a gente faça perguntas sobre as ferramentas que estão disponíveis. Segundo ponto, segunda pergunta: como a empresa utiliza a tecnologia para se comunicar com seus clientes e potenciais clientes? E a terceira pergunta: a empresa tem considerado a possibilidade de investir em e-commerce ou em outras plataformas de vendas online? Aqui, fazendo mais perguntas, minha cabeça já está girando com várias hipóteses, várias ideias de como que eu posso resolver o problema. E aí o gestor, o recrutador, a pessoa que vai estar respondendo seu e-mail, vai estar lá dando as respostas. Isso vai ajudar você a saber qual é o principal problema dentro desse grande problema super abrangente que você recebeu para poder resolver o case. Tá? E aí a gente vai para o terceiro passo, que é pensar o que querem avaliar. E aqui, provavelmente, como eu falei, eles devem querer avaliar aqui a minha experiência com tecnologias, com plataformas de e-commerce, para essa posição. Então eu vou tentar já começar a responder e a sugerir soluções, mostrando um pouquinho dessa minha experiência. Olha aqui como ficou. Se fizer sentido para vocês, eu acredito que a empresa poderia investir em uma plataforma de e-commerce para aumentar suas vendas e melhorar a lucratividade. Em minhas experiências anteriores, eu trabalhei com startups que implementaram essa estratégia e conseguimos aumentar significativamente as vendas e expandir a base de clientes. E aí, eu já mostrei um pouquinho da minha experiência, né? Mas eu vou deixar um pouquinho mais tangível. Na startup XXXX, nós implementamos uma plataforma de e-commerce e conseguimos dobrar em menos de 6 meses aí o faturamento. Acredito que essa pode ser uma estratégia eficaz para a empresa superar a baixa lucratividade e eu adoraria ajudar no desenvolvimento dessa solução. Então, você já começou trazendo ali uma sugestão, que você só descobriu que a empresa não investia no e-commerce porque você fez as perguntas, você fez o algo a mais, você não ficou só no feijão com arroz, e você já começou a se vender um pouquinho dentro da entrevista, dentro do seu case, mostrando um pouco das experiências que você tem. E aí você pode estar se perguntando nesse momento: poxa, Rick, mas o case que eu tenho que resolver não é um case dentro de uma entrevista. É difícil eu me vender assim. É difícil falar das experiências. É um case que eu tenho que só enviar um PowerPoint, um PDF. Como é que eu posso fazer isso? Se essa é uma dúvida sua, comenta aqui embaixo. Para quem comentar, eu vou responder direitinho. Tá? Não vou responder agora não, só vou responder nos comentários. Mas vamos passar para o quarto passo. O quarto passo é o racional da solução. Então você já identificou um pouquinho ali, né, o problema. O quarto passo, não sei se vocês lembram no vídeo, mas ele fala muito da comunicação. Não adianta só você dar uma solução de tem que fazer um e-commerce e não estruturar como que você faria isso, como você resolveria esse problema dentro da empresa. Então como é que eu coloquei aqui para o racional da solução para esse case? Primeiro, que eu acho que é interessante sempre é vocês fazerem um planejamento quando vocês forem resolver um problema de um case. Importante vocês construírem um roadmap, é uma palavra super utilizada aí no mundo de produto, de tecnologia, de startups. Importante você faça aí um planejamento estratégico de como que você vai fazer várias ações para poder resolver aquele problema. Normalmente, quando os problemas eles são muito grandes, muito abrangentes, não é só uma hipótese, uma solução, depois de uma reunião que você vai resolver aquele problema. É necessário fazer várias coisas, é necessário um planejamento para que você possa resolver um problema que é muito grande. Então, se possível, tenta responder como que você se planejaria, como que você faria o planejamento para resolver esse problema. E aí 3 meses eu acho que é um tempo bom, porque as empresas elas estão vivendo um mundo muito ágil. Se você pensar uma solução de 1 ano, 2 anos,
você pode ser mal avaliado dentro do processo seletivo. Mas em 3 meses, você ainda no período de experiência, você já vai mostrar resultado, já vai mostrar que você é a pessoa certa para aquela posição, para ficar bastante tempo dentro da empresa. Então, faz o planejamento de 3 meses. E aí, nesse caso específico, como é que eu organizei? Primeiro mês, eu realizaria uma análise de mercado de e-commerce para identificar as principais tendências e oportunidades e ameaças para a empresa. Além disso, eu ia selecionar as principais plataformas de e-commerce disponíveis no mercado e avaliar as vantagens e desvantagens de cada uma. E também eu ia definir os objetivos de negócio da empresa para a implementação da plataforma de e-commerce e elaborar um plano de projeto detalhado com metas e prazos. Esse seria o foco do primeiro mês. E aí, no segundo mês, o que eu faria? Eu escolheria, já fiz o mapeamento, né? Então eu vou escolher qual a plataforma de e-commerce que melhor atende a necessidade da empresa específica. Eu ia configurar a plataforma e integrá-la com o sistema de gestão, de estoque e vendas da empresa para ficar tudo conectado. E no segundo mês eu também ia definir uma estratégia de marketing para a plataforma de e-commerce e desenvolver uma campanha de lançamento para promover o novo canal de vendas para todo mundo. E aí, no terceiro mês, o que eu ia fazer é realizar testes na plataforma para garantir que todos os recursos funcionem corretamente e que a experiência do usuário seja excelente. Então isso é extremamente importante, não é só entregar, mas é garantir a experiência, garantir a efetividade da sua solução. O segundo ponto seria treinar a equipe de vendas da empresa para que possa atender os clientes e gerenciar as vendas na plataforma do e-commerce. E o último ponto seria lançar oficialmente a plataforma do e-commerce e acompanhar as métricas de vendas como conversão, ticket médio, taxa de rejeição, para avaliar o sucesso da implementação. E vocês já ouviram no meu canal como eu sou chato com isso de dados, números, indicadores, métricas. Extremamente importante que você não só jogue lá uma ideia, jogue uma hipótese, não fale como que você ia medir o sucesso dessa sua iniciativa, dessa sua proposta. É importante que você traga esse ponto no final para dizer que você é uma pessoa data-driven e você não vai estar aqui só colocando uma ideia que veio da sua cabeça. Você vai estar medindo e melhorando com o tempo o que não ficou legal. E aí, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, o quinto e último passo é voltar no início ali do nosso problema e garantir que você resolveu o principal problema com o racional que você foi construindo, seguindo esse passo a passo, fazendo as perguntas, saindo do feijão com arroz, entendendo o que quer avaliar, explicando o seu racional de uma forma clara. É importante que você garanta que você, depois de seguir todos esses passos, você cumpriu o objetivo do case. E aí, a gente retoma aqui o principal problema, que é o que você faria para ajudar a empresa a aumentar a sua lucratividade. E aí você pode começar a responder. Na implementação da plataforma de e-commerce, ajudará a empresa a aumentar a lucratividade de várias maneiras. Primeiro ponto, a plataforma permitirá a venda de produtos online, aumentando o alcance de clientes e, consequentemente, as vendas. Então, isso já mostra que pode sim aumentar a lucratividade. Segundo ponto, a empresa poderá reduzir custos operacionais, como aluguel de espaço físico e gastos com o pessoal, contribuindo para a melhoria da margem de lucro. Outro ponto que pode ajudar. Terceiro ponto, a implementação de ferramentas de análise de dados, marketing digital, permitirá à empresa entender melhor o comportamento do consumidor, do usuário, identificar oportunidades de negócio e aumentar a eficácia das suas campanhas publicitárias. Mais uma forma de comprovar que você está resolvendo o problema. E aí, um último ponto, que a empresa poderá explorar a venda de novos produtos, bem como oferecer promoções e descontos de forma mais efetiva, aumentando a fidelidade do cliente e a receita. Então, você pegou a pergunta principal e foi colocando a sua resposta de uma forma resumida, como que a sua sugestão, a sua hipótese poderia ajudar a resolver o problema que foi proposto para a empresa. E por último, para finalizar esse vídeo, caso você esteja fazendo uma entrevista presencial, uma entrevista online e não tiver que fazer um case em casa, se em algum momento durante a resolução do case você não souber como resolver, não tiver a experiência que você percebeu que eles estão querendo, que as pessoas estão buscando, seja honesto, seja honesta. Não tem problema você falar que você não sabe, não tem problema você dizer que é algo que você ainda não viveu, mas que você pretende viver junto com a empresa. É muito melhor que você seja uma pessoa sincera do que você finja ser algo que você não é, tá? Do que você finja ser uma pessoa aí super experiente e no final do dia a conta vai chegar. E é melhor você ter uma reprovação do que ter uma demissão.
Então, seja honesto, acho que você pode ganhar pontos super positivos com os gestores, os recrutadores. E esse é meu conselho final para você que está fazendo case, work session, entrevista técnica, enfim. Tá bom? Se você ficou até aqui, eu espero ter te ajudado. Então, curta aqui esse vídeo, por favor. Comenta qualquer dúvida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Tudo isso ajuda pra caramba. E a gente vai deixar aqui algumas sugestões de vídeos para você poder assistir depois desse. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.